Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Como vai? Tudo bem? Que alegria poder chegar até você nesse bloco. Depois da introdução do nosso bispo, nós estamos chegando até a sua casa. Com a palavra de Deus, como sempre, temos trabalhado ao longo desses anos e eu creio que tem ajudado e nos acompanhado bastante, fazendo, especialmente nesse tempo da pandemia, uma grande oportunidade para que possamos alentar o nosso coração. Nesse tempo que estamos esperando chuva e clamamos aos céus, nesta semana, começando o mês de outubro, o mês missionário, o mês do Santo Rosário, nesse dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, neste próximo domingo que celebramos São Francisco, o patrono da natureza, nós clamamos aos céus a chuva. E eu quero me unir a você nessa hora para refletirmos junto a palavra de Deus. Eu te convido a escutarmos juntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciões do povo: escuta esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados, estamos iniciando mais um mês, já se passaram 6 meses dessa pandemia e nós ficamos realmente atentos, suplicantes ao Senhor que realmente nós possamos vencer essa travessia o quanto antes. E enquanto isso, nós somos hoje lançados a esse Evangelho que, dentro das parábolas que nós temos acompanhado nesses últimos domingos, nós, nesse bloco de São Mateus, são chamadas parábolas do reino. Essas parábolas que nos ajudam a fazer a reflexão, sobretudo, naquilo que nós temos como participação na igreja, na obra do Senhor, nesse tempo tão delicado e que exige de nós cada vez mais o nosso comprometimento com a obra e com o reino dos céus. Eu sei que eu, você, todos nós, você que é pai e mãe, quando educa os filhos, quando acompanha desde a gestação, os pais sempre vão procurar fazer o melhor, esperando que no futuro os filhos possam realmente dar os frutos e serem aquilo que eles criaram expectativas, que eles
gostariam que os filhos se tornassem. E eu sei que, mesmo com a fidelidade, a dedicação e o empenho dos pais, quantas vezes nós já experimentamos aqueles filhos e filhas que desviaram do caminho, que abandonaram a educação que receberam, as orientações que receberam e se tornaram outras coisas que os pais não esperavam, né? Entraram pelo mundo das drogas, da violência, da prostituição, enfim, se tornaram aquilo que realmente não agrada ao coração dos pais. A parábola de hoje, a parábola do reino, nos convida a fazer uma reflexão, sobretudo, naquilo que nós temos sido nessa casa do Pai. Esse mundo criado com todas as expectativas e toda a grande torcida de Deus, no sentido de que esse paraíso criado pudesse ser tratado e zelado por cada um de nós. Esse planeta maravilhoso que Ele nos deixou como forma de construir a vida, de edificar as nossas vidas. A vinha também pode ser estendida não só na dimensão da igreja, mas tudo aquilo que Ele criou. E tudo que Deus fez, diz o livro do Gênesis, é muito bom. E Ele viu que era muito bom. E por isso Ele criou o homem e a mulher e colocou nesse lugar para que eles fossem capazes de gerar os frutos, darem os frutos. E assim como um pai espera dos seus filhos o melhor, Deus, nosso Pai, espera de cada um de nós também frutos. Frutos saborosos, abundantes. Qual decepção e qual dificuldade, certamente com muito pesar, Deus olha para nós hoje e certamente com muito pesar verifica que as uvas ou os frutos que nós produzimos nessa vinha não são tão doces. Não é assim? São uvas azedas, amargas, verdes. Nós temos uma pressa, nós queremos resolver as coisas imediatamente, não temos a paciência de esperar o tempo certo para cada coisa. E mais, quantos de nós já abandonamos o serviço da vinha? Você lembra que nesses últimos domingos, Ele nos convidou a trabalhar na sua vinha. Ele passou horas e horas procurando aqueles que iriam para a sua vinha e prometeu-lhes pagar o que fosse justo. Essa palavra é muito preciosa para o evangelista Mateus. A justiça do reino é a chave de leitura desse evangelho. Justiça do reino que deve ser traduzida em amor, em solidariedade, em compromisso com a obra toda, com os filhos e filhas de Deus. E nós observamos na parábola de hoje que a atitude daqueles vinhateiros, essa é uma parábola muito conhecida como os vinhateiros homicidas. Eles realmente fizeram uma violência sem tamanho, sem precedente, Espancaram, mataram, trucidaram. E não é diferente que nós temos observado hoje. Você é capaz de perceber comigo que nós estamos nesse mesmo caminho. Que dor no coração de um pai, que dor no coração de Deus de ver os seus filhos, aqueles que Ele criou com tanto amor, cercou com tanto zelo, não dar os frutos, não corresponder às expectativas dEle. Eu sei, meus amados, que não é uma cobrança de Deus. Deus não vai nos punir. Não é esse vírus, não é essas coisas erradas ou a seca, todas essas coisas que temos acompanhado por aí, as pandemias, as epidemias, o tanto de coisas, as bactérias, aquilo que nós temos visto, os rumores de guerra, a violência que tem se espalhado por todo o planeta, não é uma forma de castigo de Deus. Eu não creio que Deus, que fez essa obra tão maravilhosa, que construiu com tanto carinho tudo o que Ele fez, não ia colocar à mercê dessas coisas. O que nós vemos hoje são os frutos daquilo que nós temos cultivado e plantado. A vinha, a terra, o planeta é maravilhoso. Nós não temos sido capazes de cuidar e zelar como devíamos, não temos nos aplicado à tarefa que Ele nos deixou, de cuidar e de zelar desse planeta, dessa casa comum. Como diz o Papa Francisco na sua encíclica, de nós não sermos homens e mulheres realmente cuidadosos uns dos outros,
de toda a terra, da água, da natureza, de tudo aquilo que Ele criou. E eu fico pensando, como está na parábola, o que Deus fará conosco quando Ele voltar. Porque a hora do acerto vai chegar e esse dia está bem próximo. Será que nós vamos nos apresentar diante dEle com que frutos na mão? Com que prerrogativas nós vamos dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós? Ele, que é o dono da vida, certamente não nos castigará, mas nós colheremos frutos amargos e as consequências de tudo aquilo que nós temos feito. Dos atos imprudentes e irresponsáveis, que tem sobrecarregado a natureza que se vinga por si mesmo, a violência que nós espalhamos e que volta contra nós, seja num curto, médio ou longo prazo. Amados, o que semeamos, colheremos. O que nós estamos plantando, certamente um momento será o momento da colheita. Que nós paremos um momento, que nós fiquemos atentos, porque somos convidados insistentemente pelo Senhor para sermos homens e mulheres que produzam frutos, e frutos que gerem frutos na vida de tantos outros, que seja capaz de saciar a fome, a dor, a miséria, as lamentações, as enfermidades que têm passado a humanidade. Nós somos responsáveis para fazer o melhor que Deus espera de nós. E é assim que nós traduzimos a palavra deste domingo. Ele nos confiou e tem nos oferecido inúmeras oportunidades para revermos e convertermos a sua obra. Fica contigo a bênção poderosa e a graça do Deus que nos envia na missão. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, nos acompanhe. Que São Francisco, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, os santos desse mês, sejam diligentemente os nossos intercessores. Na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor, que Ele vos acompanhe. Até a próxima semana. Muito obrigado. Cuidas de mim, sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que Tu cuidas de mim,